E aí, Xandre, revisão, transmissão de movimento circular uniforme. Lembrando que a revisão é só um best moment, eu vou mostrar para vocês o que você precisa saber para realizar, para você fazer os seus exercícios. Vou me ater aqui nas explicações porque não é uma aula, revisão. Então vamos lá, vamos lá. Lembrando, toda vez que eu tenho uma transmissão de movimento circular, eu boto um giro num lugar e esse giro aparece no outro, por isso que é transmissão. Então eu tenho dois tipos, um deles vai ser através da corrente, que se você perceber, é quando eu tenho eixos diferentes. Eu giro esse eixo e ele transfere o movimento para esse eixo. Então, eixos diferentes. E aí eu tenho a transmissão, que são por eixos iguais, mesmo eixo. Eu giro essa catraca ou coroa, sei lá como isso chama, ele vai girar a roda que vai girar o pneu, todo mundo girando juntinho, todo mundo girando igualzinho. E aí nós lembramos que no movimento circular uniforme, a gente tem basicamente 4 grandezas, frequência, período e ômega, que são todas as grandezas relacionadas ao giro. E a gente tem uma velocidade aqui, que é a velocidade linear, que é a velocidade que vai aparecer a partir do momento que você girar o pneu. Então eu giro o pneu, a bicicleta vai para frente. Isso que seria a minha velocidade linear. Show de bola? E eu também posso considerar que a velocidade linear ela está no pneu. Cada pontinho da borracha ali do pneu, ele tem uma certa velocidade. Dois tipos de transmissão, um deles, isso aqui vai ser igual e isso vai ser diferente, e no outro a gente vai trocar. Esses caras vão ser diferentes e esse aqui vai ser igual. Então já põe essa primeira coisinha na sua cabeça que você precisa lembrar. Tem um tipo que os angulares, os circulares vão ser iguais e o V é diferente, e tem o outro que os circulares vão ser diferentes e o V vai ser igual. Então vamos descobrir qual que é qual. Bom, quando eu tenho eixos diferentes, eu tenho que imaginar cada gominho da minha corrente andando na sequência. Eles não vão andar um mais rápido que o outro, todos eles vão andar com exatamente a mesma velocidade. Então, quando eu tenho eixos diferentes, todos os pontos vão ter a mesma velocidade. Isso aqui pode ser chamado de correia, de cinta, de corrente, sei lá do que. A gente sabe que todos os pontos, quando eu tenho eixos diferentes, eles vão ter a mesma velocidade. Então, eixos diferentes, você vai colocar aí mesma velocidade V. Aí o que eu falei lá no começo? Para a gente relembrar, se eu tenho mesma V, quer dizer que os circulares vão ser diferentes. Ah, teacher, que bela sacada! Então vamos lá, se eles são iguais, eu vou falar que essa de trás aqui é a A e essa aqui da frente é a B. Então eu vou ter o raio da A e eu vou ter também o raio dessa corrente aqui, dessa engrenagem, dessa roldana, dessa polia, dessa catraca, dessa coroa. São todos os nomes que podem aparecer aí, A e B. O que vai acontecer é a velocidade de um ponto na polia A vai ser igual à velocidade num ponto da polia B. Posso fazer a substituição porque eu lembro da formulinha muito importante do nosso movimento circular, que é o V igual a ômega R. O ômega é a velocidade de giro. Então eu poderia substituir o V por ômega A vezes o raio da polia A, que é igual o ômega do B vezes o raio da polia B. Show de bola. Agora o que a gente pode fazer? O ômega ele vale 2π vezes a frequência ou 2π dividido pelo período. Se eu substituir dos dois lados, esse 2π já vai cortar. Então vai ficar o produto de raio vezes a frequência. Então vai ficar RA vezes o FA é igual a RB vezes o F do B. Essa relação aqui a gente precisa saber muito bem sabido. E até quem anda de bicicleta, quem anda de moto, sabe que existe nesse aparelho aí, na sua moto, sua bicicleta, um negócio que realmente é chamado relação. Por que essa relação? Porque quando você pedalar a catraca maior, ela vai transmitir o movimento para trás. E a relação entre o tamanho dos raios vai ser exatamente a mesma relação do seu ganho, que a gente chama de vantagem mecânica. Como assim ganho vantagem mecânica? Simplesmente assim. Quando eu pego RA, vamos colocar aqui, ó, Rafa, aí ficou fácil, Rafa, e aqui você vai colocar RB vezes FB. Se eu pegar, lembrando que a polia maior, a catraca maior aqui é o B, vamos chutar um número. Vamos supor que aquilo ali tenha 30 centímetros. Chutei um número. Como ali é onde eu estou pedalando, eu digo que eu vou dar uma pedalada por segundo. Uma pedalada por segundo é 1 Hz.
Olha o que vai acontecer do outro lado. Eu vou lá com a minha trena, e meço que a roldaninha lá de trás, ela tem 10 centímetros de raio. O que vai acontecer com a minha frequência? Se você fizer essa conta, muito simplesmente, você vai chegar num resultado de que a frequência do A ela é 3 Hz. Agora vamos ver o que significa aquela relação que eu falei. Se você fizer a conta, você vai chegar na resposta. Só que tem um jeito muito rápido de fazer, que nem precisa fazer conta, que você papá, e ao mesmo tempo você já exercita sua cabeça, que é falar sobre essa relação. Quando eu olho para o raio do B, opa, escrevi o raio errado aqui, ó. O raio do B vale 30 centímetros, o raio do A vale 10 centímetros. Então, na lata, você já entende que o raio do B é 3 vezes o raio do A. O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter esse mesmo número aí, só que para a frequência. Já pegar a frequência e vai inverter, mantendo a mesma relação. O que eu vou fazer então? Vou inverter a frequência. Eu vou falar que a frequência do A mantém a mesma relação. É 3 vezes a frequência do B. Ó que louco, ó que chique. Então veja aqui, ó. O raio do B é 30, o raio do A é 10. 3 vezes maior. Aí eu pulo para a frequência. A frequência do A é 3 e a frequência do B é 1, 3 vezes menor. Manjou o rolê? Manjou o rolê? Vamos fazer outro só para a gente entender? A relação mantém a mesma. Opa, já ia explicar a próxima coisa. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Vamos lá, vamos pensar. Ele coloca o mesmo desenho aqui, uma pititiquinha, e aí ele fala que ele mudou, ele colocou o raio dessa daqui, vamos chamar de X, só para trocar a letra, para a gente dar uma variada. O raio do X vale 15 centímetros e o raio do Y vale, vou colocar 3 centímetros. Então, o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que se o raio do X é 5 vezes, que 3, tá doido? É 5 vezes o raio do Y, então a frequência do Y é 5 vezes a frequência do X. Show de bola? Aí você me pergunta, mas tá, como que eu descobri esses 5? Fácil, é só você dividir um pelo outro. 15 por 3, 5. A relação entre os raios vai ser a mesma, só que para o inverso da frequência. Se o raio de A é 3 vezes o raio de B, o F de B é 3 vezes o raio de A. Daí que a gente entende um negócio que a gente já sabe, que é o seguinte: a polia maior gira menos e a polia menor gira mais. Por isso que a gente chama de vantagem mecânica. A gente vai pedalar aqui uma vez e aqui vai dar 2, 3, 4 giros, eu vou ganhar. Ganhar significa uma vantagem mecânica. Então, o que eu ensinei para vocês aqui? Dá para a gente fazer a conta, tem gente que prefere fazer a conta, mas tem gente que já consegue flagrar muito rápido esse lance de 2 vezes maior, 2 vezes e meia maior, e fazer isso daqui ó, de cabeça, papum, já era. E essa relação, ela também serve para quando a gente tem aquela tal da polia da roda dentada, sabe? Ele coloca uma engrenagem aqui assim, e aí ele coloca uma outra engrenagem aqui assim. Aqui, o que a gente tem que ficar esperto? O número de dentes dessa engrenagem, ele vai ter uma relação com o raio. Imagina, quanto maior for a engrenagem, maior vai ser o raio. Então, quando eu pego o raio, eu mantenho a mesma relação para o número de dentes. Por exemplo, uma polia que tem o dobro do raio, vai ter em volta dela o dobro do número de dentes. Então, eu consigo relacionar essas duas substituindo o raio pelo número de dentes. Olha que bonito. Vamos supor que essa polia aqui, ela tem, sei lá, 12 dentes. Então, ela vai ter um raio, sei lá qual. Só que essa daqui tem 24 dentes. Eu não sei o raio delas, mas eu sei que o raio dessa daqui, da B, é o dobro do raio da A. Então, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso falar assim, ó, se o número de dentes, que é o raio, beleza? Se o número de dentes, que é o raio do B, é o dobro, 2 vezes o número de dentes da A, que é o raio do A, inverte, mantendo a relação, só que para a frequência. Então, a frequência do A é igual ao dobro da frequência do B. O que isso significa? Cada uma volta que o B dá, o A vai dar 2 voltas. O maior gira menos, o menor gira mais.
eu, não tem mais erro nesse exercício. Então, esses dois tipos são transmissão de movimento circular quando eles estão em eixos diferentes. Agora, o que acontece se eu estiver no mesmo eixo? No mesmo eixo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o planeta Terra, considerando que ele é redondo, e aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou imaginar uma pessoa que está aqui, ó, na ponta, no Equador. Quando a Terra der uma volta, a pessoa que está no Equador, ela vai dar uma volta também. Só que a gente aqui no Brasil, que está um pouco mais para baixo da linha do Equador, vamos imaginar aqui em São Paulo, a gente acaba dando uma volta um pouco menor. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui, já que está sobrando a canetinha, só estabila, hein? Eu vou dar uma volta um pouquinho menor. Só que essa volta, ela acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, só que não com a mesma velocidade linear. Como você sabe que... lembra? Se as grandezas circulares são iguais, o V é diferente. Se o V é igual, as grandezas circulares são diferentes. Nesse caso aqui, todo mundo gira junto com a Terra. Então, se eu pegar a pessoa que está aqui no Equador, então vamos colocar Equador como EQ e a gente aqui de São Paulo como SP. Uma pessoa que der uma volta, que vai durar um dia, vai dar uma volta também que vai durar um dia aqui em São Paulo. Um dia para a gente, um dia para eles. Duvida? Vai, viaja lá para você ver. Amanhã, hoje, para a gente, vai ser amanhã para eles lá. Louco, né? Então, o período de quem está no Equador é igual ao período de quem está em São Paulo. A frequência de quem está no Equador é igual à frequência de quem está em São Paulo. A velocidade angular de quem está no Equador é igual à velocidade angular de quem está em São Paulo. Então, o que vai mudar aqui, teacher? O que vai mudar é a velocidade. Como eles têm o mesmo ômega, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos dizer que o ômega de quem está no Equador, ele é igual ao ômega de quem está em São Paulo. Só que a gente vai lembrar da equação de que V é igual a ômega vezes o... Opa, estou em cima do escrito ali, ó. A gente vai lembrar da equação de que V igual... Deixa eu ver, aí saiu. V igual a ômega vezes o raio. Então, o ômega é a velocidade dividido pelo raio. A velocidade de quem está no Equador, ela vai ser igual a velocidade de quem está em São Paulo, dividido pelo raio de quem está em São Paulo. Show de bola? Então, essa relação ela vai ser uma relação um pouquinho mais estranha de ser pedido para vocês. Ela é muito menos frequente do que a anterior, que é a transmissão por eixos diferentes, mas ela também aparece nesse tipo de exercício. Quem tem maior velocidade angular? São Paulo ou Equador? Nenhum. Iguais, a gente gira junto. Quem tem maior velocidade linear, tangencial, escalar, tudo isso é o nome do V. Quem tem maior velocidade linear, escalar, tangencial? Olha para essa equação. Quem tem o maior raio. Então, quanto mais afastado do eixo, maior vai ser a velocidade linear, o V. Quanto mais afastado do eixo, maior vai ser a velocidade linear, que é o V. Já caiu um exercício, já tem alguns exercícios que fala sobre a pessoa que troca o aro do pneu do carro dela, que era aro 13, e ela coloca um aro 17, por exemplo. O que vai acontecer com a velocidade do carro? Então vamos pensar, o aro 13, ele está marcando lá a velocidade de 100 km por hora. Se eu colocar um aro 17, a hora que eu marcar os 100 km por hora, na verdade seria quanto? Tudo que eu tinha que fazer nesse exercício era isso, botar o 100 aqui para o aro 13. Como o eixo é o mesmo, eu só tirei o pneu e coloquei o outro, a hora que eu colocar o aro 17, eu vou passar a ter uma outra velocidade que eu não sei. Ah, mas eu não tenho que transformar o aro em raio? Não, esquece, aro 13, aro 17, ele guarda uma proporção. Vamos supor que para eu fazer uma conta, eu teria que fazer x vezes y vezes o aro para virar o raio. Então ia ficar x, y, raio, x, y, aí você ia cortar. Então, como guarda a proporção do mesmo jeito lá para os dentes, você mete bala e corta os dois. Legal, legal? Então, uma revisão da revisão agora. Quando eu tenho eixos diferentes, raio vezes a frequência igual a raio vezes a frequência. E a velocidade é a mesma. E você faz RA igual a x vezes RB, que é a relação, inverte FA igual a x vezes FB. Manjou? Você inverte a relação aqui assim. Tranquilo? Raio A, x vezes raio B,
FB igual a X vezes FA. Só inverte a relação. E aí nós fizemos a mesma coisa para quando for engrenagem, troco pelo número de dentes. Quando for o mesmo eixo, eu digo que eles têm a mesma velocidade angular, mas eles mudam a velocidade linear. Quanto mais afastado do eixo, maior a velocidade linear. Se você aplicar isso daí nos seus exercícios de movimento circular uniforme, transmissão, já era. That is not error. Valeu!